Olá meus amigos, meu bom dia a todos. Sou Albertino, professor de Geografia, e a partir de agora nós vamos discutir um pouco sobre o tema a região Sudeste. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Geografia para Todos. Espero poder contribuir com a tua aprendizagem. Essa aula, o material que nós vamos discutir nessa aula, você pode dar uma passadinha lá no meu blog, que é batistaprofessor.blogspot.com.br, e lá você vai poder conferir os slides na qual estamos trabalhando nessa aula. Então seja bem-vindo, fique à vontade, e a partir de agora vamos trilhar um pouco sobre o tema, como te falei, região Sudeste. Olha só, quando se fala em região Sudeste, nós vamos ver o seguinte: com aquela questão da decadência da cana-de-açúcar na região Nordeste, aquela corrida do ouro, hoje no atual estado de Minas Gerais, surge aí o processo, vamos dizer assim, de formação, de migração desses estados, no caso do Nordeste, e a formação aí da região Sudeste na sua ocupação, na sua área territorial. Você vai ver o seguinte, aí por volta do século XVII, quando acontece todo esse processo, começa a acontecer o crescimento dessa vasta área. Uma área territorial aí que você vai ver com mais de 925 mil quilômetros quadrados, né? Onde é ocupada. A organização desse espaço geográfico começa aí com o intenso crescimento das cidades, né? Outro fator também é a construção das ferrovias para o escoamento aí da produção, que entra em cena o café, porque o açúcar entra em declínio. Então o plantio do momento, o que se fala no momento é o café. Aí você vai ver já no século XVIII, quando o café ele começa a despontar, aí começando a ser plantado aí na região do Rio de Janeiro, depois vem para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, enfim. O café começa a despontar e aí surge toda uma história, um crescimento dessa região. Houve um aumento populacional, né? Com a migração das pessoas que saem de algumas regiões em busca de uma melhor condição de vida, que essa é a temática principal. Quando alguém migra de um local para outro é porque ele quer ter uma melhor condição de vida. Então aí começa a acontecer o inchaço, vamos dizer assim, nessa região. Mas olha só, como eu te falei, a região Sudeste, ela com sua área de com mais de 925 mil quilômetros quadrados, corresponde, pessoal, a 11% do território brasileiro, formado aí por 4 estados, né, que você vai poder conferir lá no material, com mais detalhes. Minas Gerais, você vai ter aí São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Espírito Santo. Os 4 estados que fazem parte aí da região Sudeste. Outra coisa, a população da região Sudeste aí ultrapassa os 85 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, é aí a região mais populosa do Brasil. A região Sudeste é a região mais populosa do nosso território brasileiro. É a região mais urbanizada também do Brasil, com uma população que vive aí na cidade, com mais de 93% dessa população que está inserida diretamente na cidade. Você vai ver também a sua densidade demográfica, que aí, pessoal, é de 91 habitantes por quilômetro quadrado. Possui a mais alta densidade demográfica, né, do país, com 91 habitantes por quilômetro quadrado. A sua taxa de fecundidade, dados do IBGE 2015, a taxa de fecundidade da região Sudeste é de 1,61 filhos por mulher. 2015. A esperança de vida ao nascer, 76,8 anos. Mortalidade infantil de 11,1 óbito por mil nascido. Também dados de 2015. Você vai ver que todo esse processo, pessoal, vem gerando aí um crescimento enorme nessa região. Você vai ver que a região Sudeste, ela aí corresponde a 42% da população do Brasil. Para você ver, ela corresponde a 42% da população do país.
sendo aí 7% da população que ocupa as áreas rurais e 93% as áreas urbanas. Você vai ver que em território, ela aparece aí como a segunda menor área territorial do nosso imenso Brasil, perdendo aí só para a região sul, que é a menor região. Então a região sudeste, ela é a segunda menor região do país. Mas olha só, quanto à questão dos climas, né? Ou clima da região sudeste. Os climas que predominam na região sudeste são 4 tipos de clima. O tropical típico, né? O clima tropical úmido, o clima semiárido e o clima subtropical. Mas vamos lá. O clima tropical típico é o clima que abrange a maior parte da região sudeste. O clima tropical úmido é aquele clima que fica ali entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, nas áreas litorâneas. O clima semiárido, mas você vai me dizer assim, semiárido, a região sudeste tem clima semiárido, não é só o nordeste? Se você pegar na divisa aí de Minas Gerais e Bahia, uma pequena faixa vai ocorrer aí o clima semiárido. O clima subtropical é aquela parte da região entre São Paulo e Paraná, uma pequena faixa já na divisa com o sul. Então é onde abriga aí, onde predomina o clima subtropical. Mas olha só, quanto à hidrografia, nós vamos ter o seguinte, alguns rios que são mais importantes. Vamos pegar o Rio Paraná, que além de cortar, pegar a região sudeste, também região sul, mas esse rio, entre eles estão os rios Paraná, Tietê e Iguaçu, que são muito importantes, né? E também o rio Paraíba do Sul, outro rio que faz parte dessa região. E também nós vamos pegar o seguinte, o rio São Francisco, ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é região sudeste, apesar de cortar todo o Nordeste, praticamente todo o Nordeste, mas ele faz parte aí da sua nascente na região sudeste, lá na Serra da Canastra. Com relação à vegetação original da região sudeste, nós vamos ter a floresta tropical, né? Mata de araucárias, cerrado, caatinga, vegetação litorânea e campos. Sendo que duas vegetações que é original, que hoje está praticamente extinta. Hoje, para você ter uma ideia, a região sudeste, a sua mata original resta menos de 5% da sua mata original. Mas, devido ao crescimento dessa região das cidades, da população dessa região, vem sendo destruída a sua vegetação original. A floresta tropical, para você ter uma ideia, ela vem desaparecendo aí com o passar do tempo. A vegetação litorânea, onde fica o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, também vem sendo devastada. Mas tenha em mente aí, anota nos teus papéis, são aí 6 tipos de vegetação original da região sudeste. Floresta tropical, repito, mata de araucárias, que essa mata vai aí abranger uma pequena parte. O cerrado, que está vamos dizer, em segundo lugar em tamanho, em expansão, né? A caatinga, que vai pegar aquela faixazinha de transição, aí já pegando o estado da Bahia, entre Minas Gerais e o estado da Bahia. E também a vegetação de cerrado, como eu já te falei. Mas outro fator interessante, PIB da região sudeste. Você vai ver o seguinte, que a região sudeste, aí o PIB da região sudeste corresponde a 55% do PIB brasileiro. Então, tenha em mente, o PIB da região sudeste corresponde a 55% da região do território brasileiro. Mas olha só, quando eu falo na questão da indústria, e esse PIB que vai corresponder aí, de um modo geral, a tudo que é gerado, se você pegar na questão a indústria, o PIB da região sudeste, frente à indústria, corresponde a 58%. Ou seja, a indústria ela gera 58% do PIB da região sudeste. Então, é uma região que vem crescendo numa escala muito ampla, e aí você vai ver que entre o que vem fazendo com que esses fatores aconteçam, esse crescimento aconteça na região sudeste,
Alguns fatores importantes são a indústria, como a siderúrgica, a metalúrgica, a mecânica, a alimentícia, o extrativismo mineral, né, gente? A indústria das tecnologias, como a informática e a aeroespacial. Então, esses setores vão fazendo com que essas regiões aconteça o chamado inchaço, né? O crescimento aí exorbitantes. Mas olha só, quanto ao extrativismo da região sudeste, você vai ver que os principais recursos explorados nessa região, nós podemos pegar aí os minerais. E citar alguns deles aqui: a bauxita, o chumbo, o cobre, o cromo, o diamante, o ferro, o urânio, o zinco, o níquel. E se você pegar com relação ao petróleo também, que faz com que aconteça esse crescimento, você vai ver que a extração no oceano vai acontecer aí, essa extração de petróleo. E a extração no continente, né? Aí o nosso famoso pré-sal, que tanto se fala, que se for extraído de maneira correta e que esses lucros se voltarem para o nosso Brasil, para o nosso território brasileiro, com certeza iria aí dar uma alavancada em todos os setores, como a saúde, a educação, se for investido como devem ser, né, pessoal? Mas nós podemos ver também a agropecuária da região sudeste. Para você ter uma ideia, a atividade agropecuária da região sudeste corresponde a 31% do PIB nacional. As principais lavouras aí que são cultivadas, você vai ver o café, a cana-de-açúcar, a laranja. Quando se fala em café, você vai ver que a região sudeste é responsável por 87,5% aí da economia, né? O café, ela produz aí 87,5%. Para você ter uma ideia, a laranja, ela vai aí abranger 79,5%. Então, pessoal, a produção de laranja na região sudeste é 79,5%, o café é 87,5%, que faz com que aconteça esse crescimento. Todo esse processo de, vamos dizer assim, esse processo que faz com que aumente tanto o PIB, tanto no modo de vida, na expectativa de vida, nas diferentes formas onde você vai ver que vai ter um maior rendimento. Essa é a palavra. Vai acontecer um maior rendimento e com isso gera mais qualidade de vida. A questão ambiental. A Mata Atlântica, gente, quando se fala em Mata Atlântica, para você ter uma ideia, a Mata Atlântica ela já foi aí devastada na sua grande área. Como nós vimos, ela resta menos de 5% dessa vegetação. E quais são as consequências? Com o desmatamento acontece a enchente, acontece os acúmulos de lixo, as queimadas, e tudo isso vem provocando um desequilíbrio nessa região. Mas aí eu finalizo com você o seguinte, te dizendo, confira, faça aí um estudo com esse material, lá, como eu te falei, lá no meu blog, passe lá, pegue esses slides e você vai conferir bem com mais cuidado, com mais detalhe, e você vai ficar mais a par dessas situações. Aqui eu estou fazendo apenas um resumo para você. Meu muito obrigado e um bom estudo ou bons estudos aí para você e até a próxima.